No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que eu consegui, na prática ali no dia a dia, ajudar o meu filho com a habilidade de esperar. Algo que era um desafio muito grande aqui pra gente. Aqui em casa, o Noah sempre teve muita dificuldade de esperar, muita dificuldade. Então ele sempre ficou nervoso, irritado, impaciente. Ele não sabia esperar de jeito nenhum, tinha que ser na hora que ele queria. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo algumas estratégias que aqui em casa funcionaram muito bem. Então eu espero que eu consiga ajudar aí alguma família, se esse é um desafio aí na sua casa também. Então eu acredito que a primeira coisa que eu aprendi é que pro Noah, o não é como se fosse um não para sempre. Então, por exemplo, quando ele pega a chave e me leva na porta, ele tá falando do jeito dele, né? Ele tá comunicando que ele quer sair. E aí, se eu falar para ele, não, agora não. Um exemplo. Ele ficava muito frustrado, ele não aceitava de jeito nenhum, já chegou até a ter crises por isso, porque eu acho que além de ser algo muito abstrato, é como se na cabeça dele ele não entende que é agora não, mas que depois vai ser. Então é como se fosse um não, não é para sempre. Então quando eu percebi isso, eu comecei a buscar também ajuda das terapeutas de como lidar com essa situação, melhorar. E aí eu aprendi que a gente também pode treinar, né, essa habilidade de esperar. Então você sempre vai começar, como eu sempre falo aqui, pelo interesses da criança, sempre tentar dar previsibilidade. É uma coisa que eu percebo que fez muita diferença aqui em casa, é eu criar uma relação de confiança com o Noah. Isso foi, assim, fundamental. Então, tudo aquilo que eu sempre prometi para ele, eu cumpri. E aí eu acredito que com o tempo, ele foi entendendo que quando eu falo, ele foi confiando, né? Então, se a minha mãe falou que a gente vai no McDonald's, a gente vai no McDonald's. E isso foi muito fundamental, assim, para nossa relação, e ele melhorou muito depois que eu percebi que ele passou a confiar naquilo que a gente está falando para ele. Então você vai começar pelos interesses da criança e sempre com pouco tempo, assim, né? Então eu percebi que você pode criar situações para a criança esperar, segundos. Então, por exemplo, ele quer pegar uma bolacha. Aí você vai falar, espera. Aí ele conta até 5, pronto, pode pegar. É só para ele entender e entendendo o conceito de esperar. Então você consegue criar situações com várias coisas. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai aumentando esse tempo e a tolerância dele vai aumentando gradativamente. Então, por exemplo, uma estratégia que eu trouxe aqui para vocês. O Noah, ele ama magnéticos, esses blocos magnéticos, mas ele gosta só de empilhar. Eu trouxe aqui só um pouquinho, mas ele tem um monte. Então, geralmente ele gosta de brincar sozinho. Então ele vai pegar todos, ele vai desfazer os magnéticos e aí ele vai fazendo a pilha dele, arrumando ali um por um. Então, por exemplo, como é algo que eu sei que ele gosta muito, eu tô partindo do interesse dele, então eu vou pegar esses magnéticos e eu vou segurar. Então ele não vai ter acesso. Então ele vai ser obrigado a me esperar. E aí eu vou trabalhando ali com ele. Então, o Noah, aí ele já vai vir querer pegar outro, eu vou segurar. Agora a mamãe. Mamãe, aí a mamãe coloca. Aí, muito bem, agora o Noah. Noah, mamãe. Noah, dou pra ele. E aí, então, ele vai aprendendo o que pra ele é muito difícil, porque ele quer arrancar isso aqui da minha mão e ele quer fazer sozinho. Mas, querendo ou não, é 2 segundinhos ali que ele tá esperando. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo, porque é algo que ele quer muito fazer e que ele vai esperar por pouquíssimo tempo. E aí deu pra pegar mais ou menos a ideia, né? De acordo com o interesse do seu filho, você tenta ir estimulando e ir treinando essa habilidade de esperar de pouquinho em pouquinho. Uma outra coisa também que eu acho muito legal é fazer esses visuais aqui, que é o antes e o depois. Então, mais um exemplo aqui, inclusive esse aqui é do Instituto Singular, que eu imprimi na época, já é antigo. Eu tenho aqui a outra versão também,
que é em inglês, que eu já falei em outro vídeo, a gente não mora no Brasil. E, na verdade, hoje em dia a gente usa mais essa versão por conta da escola, né? Mas, por exemplo, nesse aqui, ele teve uma época que ele amava essa batata, que é um salgadinho de batata. E ele tinha acesso. Então, por exemplo, quando ele ia para pegar o pacote de batata, eu imprimi o pacote de batata e aqui tá lavar as mãos e a imagem de um menininho na pia lavando as mãos. Então, é para ele entender que não é não, mas é tipo assim, a hora que ele for pegar a batata, espera. Primeiro, a gente vai lavar a mão, depois o Noah come a batata. Então, eu vou mostrar isso para ele. Então, isso vai facilitar muito, porque fica uma coisa concreta. Ele tá vendo aqui um menininho na pia lavando a mão e a batata, e eu vou cumprir. Então, eu vou levar ele até o banheiro, ele vai lavar a mão e imediatamente saiu do banheiro, ele vai receber a batata dele. Então ele consegue entender por que ele tem que esperar e não pode comer a batata agora. E aí eu tenho aqui vários cartões para várias situações diferentes. Então eu comecei por coisas que eu sei que o Noah ia querer muito. Então se eu tivesse colocado aqui um copo de água, não sei se funcionaria muito. Mas como a batata é algo que eu sei que ele ia querer demais, então super funcionou. Então aqui é uma ideia bem legal, que você pode ir trocando, né? É um velcro. E aí você vai fazendo as figuras que você quer. Isso aqui eu peguei na internet, imprimi em folha sulfite e pedi para plastificar e cortei. É bem simples. E aqui atrás eu colei um velcro, foi eu mesmo que fiz. Uma outra situação também é o cartão visual de espera, né? Esse aqui tá em inglês, mas é a mesma figura do... O Noah, ele tem um iPad de comunicação alternativa. Então eu tenho essa figura aqui, que é para ficar comigo o tempo todo. Eu mandei exatamente igual para a escola e eu também tenho essa figura no iPad. Então toda vez que ele precisa esperar, eu pego aqui, Noah, espera. Você pode deixar ou na sua cintura, ou você pode colocar aqui. E aí toda vez que eu falo, espera. Então com o tempo, com constância, ele super aprendeu a respeitar e a entender. Então e a professora já me falou também que na escola também tá funcionando. Então que ele entende. Então quando você mostra para ele o cartão de espera, ele tem mais paciência, ele fica menos inquieto, ele espera. E é isso, gente, com constância, com paciência, pouco a pouco ele foi evoluindo e ficando cada vez mais tolerante. Essa dica aqui foi a escola que me deu. Então isso aqui é um timer que ele fica vermelho, ó. Então, por exemplo, se são 10 minutos. Então, um exemplo, o Noah quer sair. Eu vou falar assim pra ele: Noah, daqui 10 minutos a gente vai sair, ok? Então tem que esperar 10 minutos. Então isso aqui vai ajudar ele porque ele vê o tempo diminuindo. Então conforme vai passando o tempo, ele vai diminuindo. Então é visual, tá vendo? E aí quando dá horário, tem a campainha. Então isso aqui foi uma dica que a professora me deu. Ele é super pequeno, ó. Cabe aqui na palma da minha mão. E é bom também para transições. Ela usava muito na escola para transições. Então, por exemplo, tá no parquinho. Como eles não têm noção de tempo, né? Você fala, 5 minutos. Ele não sabe o que é 5 minutos. Então, se você conseguir levar com você, ajuda não só na habilidade de esperar, como também para transições. Então, você vai colocar e você vai mostrar. Daqui 5 minutos, a gente vai para casa. E aí fica muito mais visual para ele. E com o tempo, por incrível que pareça, funcionou. Ele super entendeu. Quando eu tô também com ele na piscina, um exemplo, que eu não posso, né, não posso molhar esse aqui, eu sempre, quando eu tenho que trabalhar o tempo com o Noah, eu tento mostrar com a minha mão. Então o Noah, ele sabe contar de 1 a 10 e a gente sempre conta usando os dedos. Inclusive, se a gente começa a contar junto com ele, ele pega na nossa mão, porque ele já acostumou. Então a gente sempre conta, né, 1, 2, 3 e vai até 10. Então, por exemplo, quando eu tô na piscina, e é hora de ir embora, que isso aqui também é mais para transição. Então, eu sempre vou mostrando para ele: Noah, olha aqui para mamãe. Daqui 5 minutos a gente vai embora. Aí daqui a pouco eu faço 4, 3, 2, 1
E geralmente funciona, por incrível que pareça, ele aceita super bem. Percebo que eu tive que ter muita constância, muita paciência, mas com o tempo o No ele foi amadurecendo, ele foi entendendo e hoje eu tenho certeza que ele entende o conceito de esperar. E outra dica também é você sempre usar a mesma palavra. Então com o No a gente usa espera. Então você também, cada hora você usa uma coisa, daqui a pouco, 2 minutos, já, espera, vai ficar confuso. Então para poder ter uma coisa com mais consistência, você tem que sempre usar a mesma palavra e frases curtas, porque para eles é muito mais fácil, né? Então hoje em dia ele confia em mim, ele sabe que se eu falar para ele, às vezes ele me mostra, né, no iPad dele a foto de um lugar que ele quer ir, sei lá, do parque. E aí eu sempre falo a verdade. Então se eu for levar ele no parque, eu vou falar, o Noah quer ir no parque, então eu estou validando. Então a gente já vai, daqui 10 minutos, tá bom? Então daqui 10 minutos a gente vai no parque. E aí daqui 10 minutos a gente vai no parque. Se eu não vou no parque, porque nem sempre a gente pode fazer tudo também, a gente não consegue, eu também falo a verdade. E ele vai se frustrar, mas eu vou falar, não, hoje a gente não vai no parque. Ele vai resmungar, ele vai se frustrar, mas eu falo, filho, hoje a gente não vai no parque. Então acho que isso mudou muito, essa sinceridade, e ele confia, né? Então ele sabe que se eu prometer, eu vou fazer, e ele sabe também que se eu não for fazer, eu vou falar pra ele na hora, e ele vai se frustrar, mas daqui a pouco ele vai começar a fazer alguma outra atividade, vai se distrair e vai aceitar. Então, com o tempo, eu percebo que ele tá cada vez aceitando melhor e amadurecendo mais. Então é isso. No vídeo de hoje eu quis deixar essas dicas mais práticas para vocês. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre como ajudar os nossos filhos a esperar, mas mais para a gente entender a teoria por trás, né? Por que é difícil, e enfim. Mas esse aqui era mais mesmo para dar essas dicas práticas. Espero que ajude alguma família aí, do mesmo jeito que foi muito útil aqui para mim em casa. Deixa o seu like para ajudar o canal e deixa aqui nos comentários alguma sugestão de algum vídeo que você queira que eu faça por aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.